Bacana. Olha só, galera. Vimos o nosso amigo Heráclito, agora vamos ver o cara que contrapõe as ideias do Heráclito, que é o nosso queridíssimo amigo Parmê. Nossa, não seria meu filósofo favorito. Não que não seja. É um deles. Parmênides, certo? Nosso amigo Parmênides vem de uma polis chamada Eleia. Parmênides de Eleia, certo? Cara, o que acontece? O nosso amigo Parmênides tem uma visão praticamente contrária ao do Heráclito. Para ele, o ser é a mesma coisa que é para o Heráclito, certo? É algo pronto, fixo, imutável e essa é a parada, certo? Só que ao contrário de Heráclito, para ele o ser é a base de tudo, é o elemento primordial, é a arqué dele, beleza? Assim sendo, por isso que dá pra gente entender o motivo pelo qual Heráclito e Parmênides são frontalmente opostos, eles são contrários. Por quê? Porque, cara, o mesmo ser que o Heráclito diz que simplesmente não existe, Parmênides diz que é a base de tudo. Ele diz que é tudo, certo? Assim sendo, o ser é a base de tudo para o nosso amigo Parmênides. Se você não assistiu a aula anterior do Heráclito, vou te dar logo o bizu aqui para você não esquecer. Então, ser, para ele, representa algo pronto, algo fixo, algo imutável, beleza? E é o oposto do devir. Mas o Parmênides não fala muito sobre o devir, não. Certo? Algo pronto, imutável, fixo, certo? E para ele é a base de tudo, certo? Tanto que o nosso amigo Parmênides, calma aí, ele tem uma outra visão do ser que é importante para a gente entender o Parmênides, já que para ele o ser é a base de tudo. O ser é aquilo que existe Aliás, eu vou até colocar separado para ficar mais organizado. Então, ser, além de ser algo pronto, imutável, fixo, certo? O ser é aquilo que existe. Então, ser, o que significa o ser, Parmênides? É composto, né, pelas coisas que existem e também é composto pelas coisas que podem ser pensadas. Como assim, JR? Cara, é muito simples. Não, tô ficando com mania de falar isso, é muito simples. Não é nada simples. O que é esse pode ser pensado, Parmênides? É o seguinte, cara, aqueles dragões lá do Game of Thrones, graças a Deus e a natureza, eles não existem. Mas nós podemos pensá-los facilmente, certo? Então, o dragão lá do Game of Thrones, ele não existe, mas ele é. O exemplo que eu uso sempre, o unicórnio, beleza? O unicórnio não existe, mas ele é. Por quê? Eu posso pensá-lo. É só imaginar um cavalo com aquele chifrezinho assim, aquela casquinha do McDonald's, beleza? Então essa é a parada. Ou seja, o que é mais abrangente? Ser ou existir? Ser. Porque ser pega o conjunto daquilo que existe e ainda coloca junto o conjunto daquilo que pode ser pensado. Beleza? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte. Calma aí, eu vou até colocar no mesmo espaço. Para o nosso amigo Parmênides, olha só. O ser é, ou seja, ele existe e ou pode ser pensado e sempre será. Ou seja, o ser sempre existirá ou poderá ser pensado. Beleza? Como assim? Cara, vamos pensar o seguinte. Uma coisa que é, ou seja, existe ou pode ser pensado. Sei lá, um telefone
daqueles que você para discar tinha que girar assim um númerozinho. Não sei nem se vocês chegaram a ver isso, né? Imagino que não. Talvez no museu. Então, esse tipo de telefone, vamos supor que ele não exista mais. Beleza, mas ele pode ser pensado. Então ele ainda é. Ele sempre será. Sacou? Então essa frase aqui do Parmênides acaba que cobre toda a existência da humanidade. Certo? Mas na época do Parmênides não existia computador, não existia a borracha como a gente usa hoje para os tênis, não existia nada de tecnologia. Beleza, mas antes de existir teve que ser pensado. Então quando ele diz que o ser é e sempre será, cara, ele já está abrangendo tudo que poderá vir a ser inventado, porque antes de existir essa coisa nova, ela tem que ser pensada, beleza? E outra parada do Parmênides, o ser é e sempre será. Deixa eu ver se tem espaço. Tem. Olha, acabou, ficou bom. O não ser. O que é o não ser? É aquilo que não existe e ou que não pode ser pensado. Beleza? Aliás, não existir é fácil, agora não poder ser pensado fica meio complexo. Mas existe isso sim, vamos ver só. Então, o não ser não é e jamais será. Isso só mostra o caráter realmente radical no que diz respeito à visão do Parmênides. Eu tive a sensação de que em algum momento eu falei Heráclito, eu não deveria ter falado do Parmênides. Mas enfim. Então o Parmênides é aquele cara que tem a visão radical de que as coisas não mudam mesmo, certo? Já está tudo pronto. A mudança é só aparente. Vamos falar sobre isso também. Então, não ser. Algo que não existe e não pode ser pensado. Como assim não pode ser pensado? Eu consigo pensar tudo? No, you can't. E uma forma de a gente exemplificar o que a gente não consegue pensar é só a gente cruzar formas geométricas. Por exemplo, eu não posso imaginar, não dá nem para pensar em um círculo quadrado. Não tem como, são duas figuras geométricas diferentes, você não tem como juntar. O máximo que dá para fazer, o que você deve estar fazendo agora, que é pensar num quadrado fofinho. Adivinhei, né? Um quadrado fofinho. Então, você tem aquele quadrado e você imagina estufadinho, entendeu? Pô, isso não é um círculo quadrado, entendeu? Pô, é um triângulo meio retangular. Não faz sentido. O conceito de triângulo choca com o conceito de retângulo. Não tem como você juntar os dois, entendeu? Ou você também pode, para mostrar o que não pode ser pensado, unir, tentar cruzar sentidos, né, dos nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, tenta cruzar sentidos que não cruzem. Por exemplo, visão de algumas coisas com o olfato. As cores, por exemplo, as cores são algo, só as cores, tá? Não os objetos com as cores. As cores são coisas que são exclusivamente da visão, são exclusivas da visão. Então, quando eu tento atribuir um sabor, um odor ou uma textura a essa cor, eu vou entrar num bug. O meu cérebro vai diretamente me direcionar para alguma coisa que tem aquela cor. Por exemplo, o cheiro de cinza. Eu penso em asfalto, né? Já me disseram que penso em cinza de fumo, né? Ou penso em grafite. Mas, cara, você não tem como saber o cheiro do cinza, porque cinza é uma cor. Cor é só para os olhos, entendeu? Pô, qual é o gosto do azul? Sacou como é que funciona? Essa é a parada. Então, existe coisa que não dá para pensar. Sim. Bacana. E por último, a gente vai ver aqui que o nosso amigo Heráclito, como ele é bem contrário ao Parmênides mesmo, eita, tá vendo? Troquei agora. Nosso amigo Parmênides, como é bem contrário ao Heráclito, né? Ele diz o seguinte, para ele, tudo é estático. O que significa estático? É o contrário de movimento. Tudo é estático, tudo é parado, nada se transforma, tudo já está pronto. Então, quando nós analisamos Parmênides e Heráclito, eu suspeito que deva dar aquela imagem de que o Heráclito está certo, né? Porque tudo se movimenta e tal. Mas, cara, observe bem. O ciclo da vida é um bom exemplo de movimento. Nasce, se desenvolve, blá, blá, fica doente, morre. Beleza. Mas alguém pode fugir desse ciclo? Não. O máximo que pode fugir é quando a pessoa morre cedo e tal, mas você se desenvolveu, nasceu, passou algum período, pode ser curto ou longo, morreu. Não tem como fugir desse ciclo. O ciclo é estático, sacou?
Como eu usei o exemplo na outra aula, falando para vocês que, mas eu mudei, eu nasci do tamanho do meu sapato, não sei o que e tal. Tá, mas continuo sendo eu. Se você for olhar lá, o DNA é o mesmo. As memórias mostram que, embora eu tenha mudado, ainda sou eu. A minha impressão digital é a mesma. Entendeu? Ou seja, com isso a gente não tem como saber se tem um certo e se tem um errado. Mas o lance essas visões são opostas e esses opostos se tornaram importantíssimos na história da filosofia por causa do Platão. E mais ainda porque o Platão é o cara que cria uma teoria, que eu não vou dar spoiler, que acaba tendo como resultado toda e qualquer religião. Não importa qual religião que você siga, se você acredita, se você não é materialista, ou seja, se você acredita que o ser humano não é só carne e osso, se você pensa que há algo mais, ou até mesmo talvez haja algo mais, você já está sendo platônico. É uma teoria que ele desenvolveu. E Platão desenvolveu essa teoria baseada em Parmênides e Heráclito. Foi? Bacana.